Olá, pessoal, boa noite. Nessa nossa segunda aula, eu vou entrar nos conceitos de vistas ortogonais que nós temos na parte de desenho técnico, tá? Então, a nossa aula de hoje ela vai ser sobre a parte de vistas ortogonais e a nossa próxima aula sobre projeções. Então, nós vamos ficar com 3 aulas direcionadas a esse conteúdo. Nas próximas aulas, aí a gente vai entrar nos conceitos da parte de projeto arquitetônico, de concepção, de como que a gente pode estar desenhando, dos elementos que são importantes aí no projeto arquitetônico, beleza? Bom, como eu disse, hoje nós vamos ver a parte das vistas ortogonais. Então, as vistas ortogonais, elas são compostas pela vista frontal, a lateral direita, a lateral esquerda, a superior e a inferior, tá? Mas essas 3 aqui são as principais, que são as que a gente normalmente desenha num projeto, tá? Então, a gente pode, a partir dessas 3 principais, conseguir fazer a concepção de como que é a nossa peça, tá? Então, a gente não precisa das 6 vistas ortogonais da nossa peça. Com apenas 3, a gente consegue fazer a concepção do nosso projeto. Bom, primeiramente, existem 2 maneiras da gente estar representando um desenho. Ele pode estar sendo feito sob a forma de perspectiva, que vai ser o tema da nossa próxima aula, e sobre a parte de vistas ortogonais, tá? As perspectivas são as maneiras de representação, que elas podem ser isométrica, cavaleira e cônica, tá? As vistas ortogonais, basicamente, a gente tem uma perspectiva e a gente representa as vistas, ou seja, como que eu enxergo aquilo ali nas suas direções, tanto superior, inferior, lateral direita, lateral esquerda, frontal, fundos, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma representação do que é uma perspectiva, né? Aqui a gente tem uma representação de uma perspectiva em cavaleira, tá? A perspectiva em cavaleira, ela sempre vai ter essa base mais reta e ela faz uma determinada angulação, que pode variar aí de 30, 45, 60 graus, tá? E aqui embaixo nós temos uma representação das vistas ortogonais, ou seja, nós vamos ter uma perspectiva, e a partir dessa perspectiva, nós representamos as vistas ortogonais. Mas o que é uma vista ortogonal? Basicamente, a vista ortogonal é o que a gente enxerga do nosso desenho. Tá? Então, isso é uma vista ortogonal. Bom, aqui vocês podem ver que a gente tem a vista superior, tá? Então, o que é a minha vista superior? Basicamente, é o que eu estou enxergando na parte superior do meu desenho. Então, é essa estrutura somente representando a parte de cima, o que a gente enxerga da forma superior, tá? A vista frontal é essa visão que a gente tem, ó, dessa região, dessa face e dessa outra face aqui. Então, é o que a gente realmente enxerga, que é a minha vista frontal. E a minha vista lateral direita é a que fica do outro lado, e a minha vista lateral esquerda é exatamente essa região. Como essa parte aqui da frente ela é maior que a do fundo, essa do fundo, para que ela apareça na minha projeção, ela sempre deve vir tracejada, para que eu entenda que naquela vista lateral existe uma projeção, tá? Então, tudo que vocês estão vendo em linha tracejada são elementos que a gente não enxerga, mas que eles existem, tá? Então, eles são representados como projeções. Bom, o nosso observador é o ponto importante para que a gente possa desenhar uma vista ortogonal. Então, dependendo da sua posição, nós conseguimos visualizar uma vista diferente. Então, por exemplo, quando o observador olha de frente para o desenho, essa é a vista frontal dele. Então, é exatamente essa imagem aqui, ó, que ele está mostrando no desenho acima, que é o que ele enxerga na vista frontal, tá? Na frente dele. Quando ele olha de cima, o que ele enxerga? Ele vai enxergar essa região e essa outra região. Então, a vista ortogonal vai ser essa representação aqui, tá? E quando ele olha de lado, né, o que ele enxerga é exatamente essa face e essa face. Então, essa é a visão da vista ortogonal que ele tem. Então, conforme o observador olha, a gente tem
a visualização da nossa vista ortogonal, tá? E aí nós temos um objeto, né? A gente sempre vai ter que ter um objeto para a gente poder desenhar essas vistas e um plano de projeção. Então, os planos de projeção normalmente é o vertical, horizontal e lateral. O lateral é o lado direito e esquerdo, o horizontal é a frente e os fundos, né? Inferior. Desculpa, o horizontal é o inferior e o superior, ou seja, é a parte de cima e a parte de baixo. E o vertical é o anterior e o posterior. Então, o anterior seria a minha frente e o posterior seria o meu fundo. Então, aqui nós temos uma peça e ela tem as projeções dela representada aqui. Então, aqui é o meu plano lateral direito. Aqui é o nosso plano vertical posterior. Aqui é o plano inferior. Então, nesse lado, a gente representaria o plano vertical anterior. Aqui é o lateral esquerdo e a parte de cima. É claro que aqui a gente não está observando todos, mas seria essas vistas ortogonais. Ou seja, essas projeções em todas as seções da nossa peça. Aqui eu trago mais um exemplo a vocês, né? Dessa visualização dessa nossa peça, do nosso diedro. Então, no plano horizontal, no plano vertical e no plano de perfil. Então, para que a gente consiga desenhar essa peça, nós precisamos de pelo menos 3 planos, né? Então, a gente vai ter o plano horizontal. Normalmente, o plano horizontal, nós olhamos a parte superior, tá? O plano vertical, a gente olha do lado direito ou do lado esquerdo. E o plano de perfil, normalmente, é a frente do desenho que a gente visualiza, tá? Conceito aí de vistas ortogonais. Elas são projeções nos planos horizontal, vertical e laterais. Haverá casos em que os objetos ficam definidos para o uso da maior quantidade de vistas, tá? Então, vai ter situações que haja necessidade da gente desenhar mais vistas do que somente aquelas 3, tá? Isso vai depender muito da parte de detalhamento. Mas como eu oriento, sempre 3 são suficientes, né? Mas se houver necessidade, pode desenhar as 6 vistas ortogonais. Então, aqui, ó, vou trazer para vocês, nós temos uma casa, né, ó, desenhada aqui, e aí a gente tem os planos, né? O plano horizontal, o frontal, né, e o vertical. A minha vista frontal é a minha visualização do fundo. Então, aqui, ó, essa seta, ela tá olhando de frente essa parte da casa aqui. Então, essa parte que foi representada ao fundo é a minha vista frontal. A minha projeção horizontal, né, que no caso é essa vista superior, ela tá olhando exatamente o telhado da minha edificação, certo? O telhado da minha edificação é a minha vista superior. Quando a gente olha essa vista superior, a gente enxerga basicamente o telhado à primeira vista, certo? Só que como essa casa ela tem um beiral, o contorno das paredes, ele está um pouquinho antes do contorno do telhado. Então, como essas paredes visualmente nós não enxergamos, mas ela está abaixo da minha cobertura, nós representamos ela com essa linha tracejada para que ela fique nítida e a gente entenda que existe um elemento abaixo daquela cobertura, tá? Então, essa é a minha vista superior. Nós estamos olhando de cima. E aqui a gente tem a vista lateral esquerda, que é a visualização que nós estamos tendo exatamente dessa face aqui, ó. Então, essa face aqui está me gerando essa projeção. Então, com a vista frontal, que é aqui da frente, a lateral esquerda, que é aqui do lado, e a superior, nós podemos redesenhar essa casa sem ter essa representação em perspectiva. Então, aqui, basicamente, na hora de representar, nós seguimos sempre essa ordem. A vista frontal primeiro, abaixo dela nós temos a vista superior, e na lateral nós temos a vista esquerda. Porque aqui, pessoal, é como se a gente estivesse abrindo o desenho à mão, tá? Então, a gente vai estar pegando a parte superior,
a parte inferior, perdão, a parte superior, a parte frontal e a parte lateral esquerda. Na hora de representar, nós temos sempre que ter a frontal primeiro. Então, para o lado direito, nós teremos a vista lateral esquerda e para o lado de baixo, a vista superior.